Salve, salve, amante dos tributos! Eu sou o Manfra e chegamos à nossa última aula. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns pela força de vontade de cumprir aquilo que você se propôs. Isso demonstra garra e perseverança e que você tem condições de alcançar o seu objetivo. E vamos para a aula. Privilégios do crédito tributário. A preferência do crédito tributário estabelece uma hierarquia na prioridade do pagamento quando existem múltiplos credores, e o artigo 186 traz a regra geral. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição. Veja aqui que a data do lançamento é irrelevante, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. É uma prioridade quase que absoluta nos processos em geral. O crédito tributário só perde preferência para o crédito trabalhista, a remuneração e os acidentes de trabalho. Entretanto, para os processos de falência, o parágrafo único traz regras especiais. Supondo que a empresa X está em uma situação gravíssima, insolvente, possui um ativo menor que o seu passivo, não tem patrimônio suficiente para saldar suas dívidas e é declarada falida. Abre-se um concurso de credores para que a execução do patrimônio do devedor seja realizada da maneira mais justa possível, priorizando-se determinados créditos. Portanto, na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar. Veja que importâncias passíveis de restituição não é nem pagar, é devolver o que já é do outro. Basicamente, são os bens de terceiros que se encontram com o devedor no momento da falência. Você alugou um equipamento para a empresa e deu azar dela falir. Esse equipamento não é dela, é seu. É o primeiro a ser restituído. E os créditos extraconcursais, como o próprio nome diz, não são concursais. Eles ocorrem depois da decretação de falência. São relativos a obrigações contraídas pela massa falida durante o processo. Portanto, não competem com os outros créditos. Continuando, na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. Garantia real é a hipoteca, o penhor, a anticrese e a alienação fiduciária. São dívidas cuja garantia de pagamento é um bem. Por exemplo, a empresa comprou um caminhão financiado e não consegue pagar o financiamento. Perde o caminhão. Ele é a garantia real para o banco. Limitado até onde? Somente até o valor da garantia. Se o caminhão vale menos do que a dívida com o banco, o que faltar perde preferência. Vai lá para baixo como crédito quirografário. O crédito trabalhista continua sendo o primeiro, mas a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E a lei estabeleceu um limite de 150 salários mínimos por credor. O que ultrapassar esse valor perde prioridade para o crédito tributário. Também vai lá para baixo como crédito quirografário. Esse limite é referente à remuneração. Os créditos decorrentes de acidente de trabalho não obedecem esse limite. Na falência, o crédito tributário separa o que é tributo e o que é multa. Assim, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Créditos subordinados são os últimos a serem pagos em caso de falência. São os créditos detidos por pessoas especialmente relacionadas com o devedor, como o sócio sem vínculo empregatício. Antes deles estão as multas tributárias, bem como as contratuais e as penas pecuniárias por infração de leis. Também citamos os créditos quirografários, que são os créditos sem garantia e aqueles de valores excedidos do crédito trabalhista e da garantia real. Existem também os créditos com privilégio especial e os créditos com privilégio geral. São duas listas localizadas no Código Civil, artigos 964 e 965.
Os créditos tributários, a rigor, são considerados como créditos concursais, mas são extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Os fatos geradores praticados após a decretação da falência formam os chamados créditos extraconcursais. Estão fora do concurso de credores. A falência é um processo de execução concursal de credores. Quando é declarada a falência de uma empresa, todas as ações processuais que envolvam cobrança de dívida dessa empresa vão ser atraídas para um mesmo foro, chamado juízo universal. A partir desse momento, não se pode mais ajuizar ação individual. Todos os credores têm que vir habilitar seu crédito nesse mesmo processo para que o administrador judicial possa formular o quadro geral de credores. Assim, consegue-se apurar qual é o montante total da dívida da empresa. Isso para os pobres mortais, porque a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita ao concurso de credores, ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordato, inventário ou arrolamento. A Fazenda Pública não precisa se juntar com a galera. Ela pode cobrar por via própria, a chamada ação de execução fiscal. Supondo que um bem é penhorado na execução fiscal, a quantia arrecadada deve ser remetida ao juízo falimentar para que seja respeitada a ordem de preferência e só vai receber na sua posição. Perceba aqui que é facultada a participação. A cobrança do crédito tributário pode ser feita no juízo universal, mas contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente. Caso haja contestação, o juiz da falência não tem competência para decidir sobre o assunto e deve remeter a controvérsia para a vara competente, mandando reservar bens suficientes à extinção do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma. O juiz remeteu a contestação para outra vara. Ele não tem ideia do que vai ser decidido lá. Então, se a massa não pode efetuar a garantia, ele ordena a reserva de bens. Ouvido quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública interessada. O juiz tem que ouvir a opinião do fisco. Os artigos 189 e 190 estabelecem duas hipóteses de preferência absoluta do crédito tributário. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento. Arrolamento é um inventário mais simplificado. Ou a outros encargos do monte. Aqui são as dívidas deixadas pelo decujus, pelo morto. Os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. Não se trata de falência, é uma situação de liquidação da empresa. Realiza os ativos, paga os passivos e extingue a sociedade. Veja aqui que os créditos tributários são os vencidos ou os vincendos. Todos os créditos tributários preferem a quaisquer outros, inclusive sobre os trabalhistas. Tem preferência absoluta nos casos de liquidação da empresa ou inventário. Apesar de não se sujeitar a concurso de credores, existe previsão no Código, o concurso de preferência entre os credores tributários. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: União, Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata, municípios, conjuntamente e pro rata. O artigo 29 da Lei de Execução Fiscal acrescenta ao dispositivo as respectivas autarquias. E em relação aos incisos 2 e 3, o devedor tem que pagar conjuntamente e mediante rateio. Conjecturando, imagine que a empresa X tenha uma dívida tributária de R$200 mil, divididos da seguinte forma: deve para a União 50 mil,
para Bahia 80 mil e Pernambuco 40 mil. E para Palmas e BH, 20 mil e 10 mil, respectivamente. Supondo que depois de pagar os créditos preferenciais, sobrou apenas 140 mil para os créditos tributários. Pela ordem de preferência, paga-se a totalidade da dívida com a União, 50 mil. Agora só tem 90 mil. Como que ficam os estados? Daria para pagar tudo da Bahia ou tudo de Pernambuco? Pode assim? Não, porque tem que ser conjuntamente e mediante rateio. Tem que pagar os dois ao mesmo tempo e proporcionalmente ao montante da dívida de cada estado. Ou seja, 60 mil para a Bahia e 30 mil para Pernambuco. E neste caso, os municípios ficam a ver navios. E para tentar evitar situações como essa, de perda de receita tributária, existe a fiscalização. Um dos tópicos do nosso próximo tema, a administração tributária. Administração tributária. Segundo o artigo 37 da nossa Lei Maior, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. E a própria Carta Magna justifica o porquê dessa preferência. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. A administração tributária tem preferência em relação aos demais órgãos, justamente por causa da sua função de arrecadação, uma atividade essencial ao funcionamento da máquina. O ideal seria que as pessoas cumprissem as obrigações tributárias de forma espontânea, sem a necessidade de fiscalização. Como, por enquanto, isso parece uma utopia, os benefícios e as penalidades são fatores motivacionais, estímulo para o cumprimento das obrigações. Para se obter empréstimos de instituições oficiais, participar de licitações, a regularidade fiscal tem que ser comprovada através de um documento, a certidão negativa de débitos. Em se tratando dos inadimplentes, se mesmo com uma multa o camarada não se assustou e não quis pagar, então vai ter que ser na marra mesmo, através de um processo judicial. É feita então a inscrição do débito em dívida ativa por um advogado do poder público e se obtém um título executivo que comprova que a dívida do sujeito está em aberto. É a certidão de dívida ativa. Com esse documento, o fisco pode ajuizar a ação de execução fiscal contra o devedor. Portanto, a administração tributária, o último assunto do CTN, é dividida em 3 partes: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. Isso abrange basicamente 2 órgãos, um responsável pela fiscalização e outro responsável pelo ajuizamento das ações. No caso da União, é a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O primeiro tópico que veremos é a fiscalização. O artigo 194 dispõe que a legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. É o próprio ente que instituiu o tributo que vai regular os poderes e os deveres das autoridades administrativas. Em caráter geral, quando a norma é aplicada a todos os tributos daquele ente. Ou, em caráter específico, quando a norma é aplicada a um determinado tributo em razão da sua natureza. E, logicamente, o ente não pode legislar de qualquer jeito, deve observar o que está disposto no CTN. E a legislação a que se refere esse artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Todos iguais, incide sobre todas as pessoas.
físicas ou jurídicas, mesmo que isentas ou imunes. Pode ter imunidade tributária, mas não quer dizer que tenha imunidade de fiscalização, até para verificar se continua cumprindo os requisitos para a manutenção do benefício. Resumindo, todo mundo pode ser fiscalizado. E para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Não se aplicam ao fisco leis que restringam esse direito. A fiscalização pode examinar todos os documentos do sujeito passivo, mesmo que haja previsão legal excluindo ou limitando essa prerrogativa fiscal. E o parágrafo único diz que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes de lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Mas até quando eu devo guardar esses livros? 5 anos? Não, o legislador não previu um prazo fixo. A resposta técnica é até quando ocorra prescrição. Você já viu que a prescrição pode ser interrompida ou suspensa. Então, esses 5 anos podem virar muito mais. E deve guardar as duas coisas, tanto os comprovantes quanto os livros, tanto a nota fiscal que confirma a operação, quanto o livro que registra a mesma operação. Tudo isso até que ocorra a prescrição do crédito. Segundo o entendimento do STF, estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Então, mesmo os livros opcionais podem ser examinados. O judiciário entende que se o livro existe, o contribuinte tem que apresentar, mas deve se limitar ao objeto da investigação. O fiscal não deve ficar xeretando coisa que não tem relevância para a fiscalização. Já o artigo 197 prevê que, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. É de interesse do fisco, há uma lista de pessoas que são obrigadas a contribuir com a fiscalização, fornecendo informações que elas possuem. Mas observe que a autoridade administrativa deve requisitar por meio de intimação escrita. Essa lista inclui os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, as empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, os inventariantes e os síndicos, comissários e liquidatários. São instituições que podem possuir alguma informação sobre a situação econômica do contribuinte e que são de interesse da autoridade administrativa. Essas instituições têm obrigação legal de prestar informações. É uma requisição do fisco, é uma ordem. E surge agora a seguinte questão: é uma lista exemplificativa ou taxativa? Veja o que diz o inciso 7. Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Portanto, é uma lista exemplificativa. Não precisa ser só a lista do CTN, mas uma outra lei pode incluir novas pessoas obrigadas a prestar informações. Mas qualquer tipo de informação, a obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então há uma exceção, o sigilo profissional. Mas atenção aqui, o sujeito continua obrigado a prestar informações referentes a ele. A exceção está relacionada às informações que ele obteve de seus clientes por conta da profissão e que a lei determine o dever de sigilo.
Você se lembra que a precedência do fisco sobre todos os demais setores da administração necessita de uma previsão legal. Observe então que o artigo 200 do CTN confere o poder de requisitar força pública. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio de força pública federal, estadual ou municipal. Requisição é ordem e está se referindo à força policial e de qualquer natureza, seja polícia civil, militar ou polícia federal. E reciprocamente, o fisco pode requisitar força pública mesmo que ela seja vinculada a outro ente federado. Pode ser de uma esfera para outra. O auditor da Receita Federal não precisa necessariamente requisitar a Polícia Federal. Pode requisitar a Polícia Militar também. Isso quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Ninguém pode atrapalhar a fiscalização. É uma atividade essencial ao funcionamento do Estado. O fiscal não pode ser impedido de executar uma diligência. Se precisar de apoio da polícia, ele pode requisitar. É uma ordem. E veja que não precisa ser crime ou contravenção. Isso é irrelevante. Basta que esteja embaraçando ou criando qualquer empecilho à fiscalização. E como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o CTN, sabendo disso, também estabelece deveres. Logo, a autoridade administrativa que proceder ou presidir a qualquer diligência de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. O prazo não fica a cargo do auditor. O procedimento não pode ser eterno. É a legislação que vai dizer qual o prazo máximo para se concluir uma diligência de fiscalização. E a autoridade fiscal deve demarcar exatamente quando o procedimento iniciou. Ela tem o dever de lavrar o termo de início de fiscalização. Assim, o prazo já começa a correr e afasta a espontaneidade do contribuinte. Você se lembra disso? O contribuinte deixou de pagar um tributo. Se ele confessa o ilícito e paga o tributo com juros, não tem penalidade. Ele fica livre das multas. Tem direito a esse benefício se confessar antes do início da fiscalização. Quando estudamos decadência, vimos que, pela regra geral, o início do prazo decadencial ocorre no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Se durante esse período qualquer procedimento fiscal for iniciado, o início da decadência é antecipado para a data de lavratura do termo de início de fiscalização. Portanto, guarde esses 3 efeitos da lavratura do termo de início. Afasta a espontaneidade do sujeito passivo, pode antecipar a contagem do prazo decadencial e fixa o início para a contagem do prazo máximo. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos. Essa é a regra: lavrar o termo de início de fiscalização em um dos livros fiscais exibidos. Mas, na prática, utiliza-se muito mais a alternativa. Os termos, quando lavrados em separado deles, se entregará à pessoa sujeita à fiscalização cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo. Lavra-se o termo de início em papel separado e deixa uma cópia com a pessoa sujeita à fiscalização. Essa cópia deve ser autenticada pela autoridade fiscal. Além de lavrar o termo de início da fiscalização, a autoridade fiscal tem o dever legal de manter sigilo. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
É bico calado. É o chamado sigilo fiscal. Não pode estar falando que a empresa X está mal das pernas, nem que está faturando uma nota preta. Divulgar informação obtida em razão do ofício também configura crime. Essa quebra de sigilo possui previsões penais. A regra é manter sigilo. Mas adivinha do que é que as bancas mais gostam? Das exceções. E neste caso temos 3 grupos de ressalvas. O primeiro grupo trata de casos em que ocorre uma transferência de sigilo. Excetuam-se do disposto nesse artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes: requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Requisição é o quê? Ordem. O juiz acha que uma informação é de interesse da justiça, não cabe discussão acerca do motivo. As informações devem ser repassadas, mesmo protegidas pelo sigilo fiscal. Se o judiciário fez a requisição, tem que atender. Lembrando que as CPIs possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo determinar a quebra do sigilo fiscal. Veja que, apesar do CTN citar apenas a autoridade judiciária, as comissões parlamentares de inquérito também podem requisitar informações ao fisco. Observe agora, no próximo inciso, a palavra utilizada: solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa. Neste caso, não é ordem, é uma solicitação, é um pedido. E aqui, a autoridade administrativa tem que comprovar determinados requisitos para que a solicitação seja atendida. Se não mostrar que há um processo administrativo instaurado que esteja investigando uma infração administrativa, o pedido de informação pode ser negado. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. É um procedimento que visa diminuir o risco das informações vazarem, para não caírem nas mãos de terceiros. O sigilo deve ser preservado. Só houve a transferência para uma autoridade judiciária ou administrativa, mas o sigilo persiste. O segundo grupo versa sobre casos onde deixam de ser sigilosas as informações. Não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública e parcelamento ou moratória. São casos em que a informação pode ser divulgada livremente. Tem que gravar essas 3 hipóteses. E mnemônico não pode ser de qualquer música, mas o rap da PM pode. Representações fiscais para fins penais, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública e parcelamento ou moratória. O terceiro grupo aborda a troca de informações sigilosas entre entes tributantes diversos. O artigo 199 dispõe que a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. Está relacionado diretamente com o artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal. As administrações tributárias dos entes federados atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Essa assistência mútua permite uma fiscalização mais efetiva, um melhor resultado para todos ao mesmo tempo. Mas não é autoaplicável, não é só chegar lá trocando figurinha. É indispensável a edição de lei ou convênio prevendo essa permuta de informações. E pode trocar informações com outros países?
A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Com a globalização, a troca de informações se tornou fundamental para combater os crimes, cada vez mais comuns, envolvendo vários países. Mas essa permuta com estados estrangeiros só é feita pela União e depende de tratado, acordo ou convênio. Um estado ou município que tenha essa necessidade só pode fazer através da União. Dívida ativa. Agora entraremos nos derradeiros artigos do nosso querido CTN. É hora de dar aquela pincelada final no sistema de cobrança dos tributos. Você já deve estar enjoado de saber que todo tributo nasce de um fato gerador. Da prática desse fato surge a obrigação tributária. E o fisco quer exigir o pagamento desse tributo, mas para isso ele deve efetuar o lançamento dentro de um prazo decadencial de 5 anos, constituindo assim o crédito tributário. Depois de notificado, o contribuinte tem em regra 30 dias para recolher o tributo ou contestar. Não discordou nem pagou, quem cala consente. Com a constituição definitiva do crédito, inicia-se o prazo prescricional, um limite também de 5 anos que o fisco tem para ajuizar a ação de execução fiscal. Como todo processo de execução, ele precisa de um título executivo, algo que comprove que o contribuinte deve dinheiro para o governo. Para isso, a Fazenda Pública inscreve o crédito tributário em dívida ativa, já que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída. É uma prova da existência da dívida. A inscrição tem presunção de certeza e liquidez. Ela assegura que aquele débito existe e tem exatamente aquele valor descrito, ainda que sejam acrescentados juros de mora. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos desse artigo, a liquidez do crédito. Começou a correr juros, o valor vai sendo alterado com o passar do tempo, mas isso não gera dúvida em relação ao valor da dívida. Não exclui a liquidez do crédito. A presunção a que se refere este artigo, de certeza e liquidez, é relativa. Se preferir em latim, é uma presunção iuris tantum. Portanto, essa presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Embora tudo indique que é verdadeiro, pode ser impugnado, desde que se tenha argumentos e provas suficientes para demonstrar que aquele tributo não é devido. Atenção! O Estado também cobra outros valores que não são tributos. Portanto, existe também uma dívida ativa não tributária, que possui algumas regras específicas que não entraremos no detalhe aqui no nosso estudo. O CTN trata da dívida ativa tributária e o artigo 201 define que constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza. Mas que natureza? Tributária, uai, regularmente inscrita na repartição administrativa competente. No âmbito federal, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Muito cuidado aqui, não é o auditor que faz a inscrição. Não, a inscrição em dívida ativa é feita por um advogado do poder público, do órgão jurídico que represente o fisco naquele ente. Essa inscrição visa analisar todo o procedimento, se está tudo em consonância com a lei. Teoricamente, não é só uma formalidade burocrática, é um controle interno da legalidade do lançamento, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Houve a constituição definitiva do crédito, se não pagou, nem está suspenso, começou a correr o prazo prescricional, já pode inscrever o crédito em dívida ativa. Até quando? Não existe um dispositivo prevendo um prazo para inscrição em dívida ativa, mas não adianta ser depois que prescreveu, né? Tem que inscrever antes que ocorra a prescrição do crédito para que ele possa ser executado.
O artigo 202 determina que o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado, a data em que foi inscrita e, sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. A certidão conterá, além dos requisitos desse artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. A definição técnica de certidão é cópia fiel. Mas cópia fiel do quê? De toda essa informação necessária para se caracterizar o devedor e o débito. Lembre-se que o código foi elaborado em 66. A tecnologia era outra. A inscrição era feita em livros físicos. Imagine a empresa X devendo milhões, cada débito inscrito em uma determinada folha e cada uma em um livro. E essa que é a prova para ajuizar a execução fiscal. Nesse caso, teria que levar tudo de caminhão para o juiz. Dessa dificuldade encontrada é que surge a ideia: separar todas as informações e fazer uma certidão, contendo todos esses requisitos e indicando o livro e a folha da inscrição em dívida ativa. E essa certidão é justamente o documento que confirma, que certifica que a dívida do contribuinte está em aberto, ainda está ativa. É a certidão de dívida ativa. Ela é qualificada juridicamente como um título executivo extrajudicial. Executivo porque serve para embasar uma ação de execução. E como foi produzida pela própria administração, é extrajudicial, não precisou de uma ação judicial prévia. E claro, só vale se tiver todos esses elementos do artigo 202. E se as informações estiverem erradas? A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Se a inscrição tem erro, é nula. Logo, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a inscrição é nula, a certidão também é, e, consequentemente, todo o processo de cobrança, porque tudo é fruto de uma inscrição ilegal. Mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula. Há uma válvula de escape para não se perder tudo. Se ainda não ocorreu a decisão em primeira instância, substitui pela correta e toca o barco. Dá mais um prazo para o contribuinte se defender. É o que diz aqui: devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Neste caso, a lei de execução fiscal é mais abrangente. Devolve o prazo e deixa-se manifestar sobre quaisquer pontos, não só sobre a parte modificada. O STJ complementa dizendo que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos. Depois que a ação de execução fiscal é admitida, o juiz efetua um despacho ordenando a citação do sujeito passivo, que pode pagar o débito. Não pagou, pode garantir a execução através de depósito, fiança bancária ou penhora de bens. Essa caução possibilita que o devedor se defenda, mediante interposição de embargos à execução. Portanto, até que o juiz julgue em primeira instância os embargos, a certidão nula pode ser substituída. Isso quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Pode corrigir um erro material ou formal, mas mudar o devedor não. Mirou na pessoa errada, dançou. E se o erro foi no valor, também não é só alterar a certidão. Mudou o débito, é outro lançamento. Neste caso, tem que voltar tudo, desde a esfera administrativa. Tem que dar o direito de defesa de novo.
porque é inadmissível a substituição de CDA quando houver modificação do próprio lançamento, com alteração do valor do débito. Agora, suponha que a empresa X foi inscrita em dívida ativa. Ao invés de S, com Z. Eu dei bobeira e troquei uma letrinha na hora de inscrever. O que você acha? Deve-se anular todo o processo por causa disso? A jurisprudência entende que há de atentar-se para a substância e não para os defeitos formais que não comprometem o essencial do documento tributário. Na prática, o judiciário aplica o princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. A pergunta é simples: houve prejuízo? Se por causa disso chamaram a pessoa errada, tem que anular, porque o devedor correto não teve nem chance de se defender. Mas se a notificação foi impecável, o processo correu normalmente, não houve prejuízo às partes, também não há por que se falar em nulidade. É a prática do bom senso. E para finalizar, veremos agora as modalidades de certidão. Quem cumpre as obrigações tributárias tem acesso a alguns benefícios decorrentes dessa regularidade, como a possibilidade de participar de licitações ou obter créditos de instituições oficiais. Mas como é que eu comprovo a regularidade fiscal para ter direito a essas benesses? Através de uma certidão negativa de débitos. Faço uma analogia aqui, é como o exame de sangue. Se alguém está desconfiado de uma doença, torce para dar positivo ou negativo. A certidão tem essa mesma razão. A certidão bacana, aquela que confirma que você está regular perante o fisco, é a chamada certidão negativa de débitos. Ela nega qualquer tipo de dívida. Não há nenhum tributo constituído, não há lançamento contra o contribuinte. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa. A CND é exigida pela administração pública em alguns casos, como participar de licitações, e não é emitida de ofício. Deve ser expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. Lógico, são as informações necessárias para que o fisco efetue a pesquisa, verifique em seu sistema que o contribuinte não é devedor e assim possa emitir a CND. Efetuado o requerimento pelo interessado, a certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição. O prazo é de 10 dias corridos e não úteis. Essa é a certidão favorável ao contribuinte, a certidão negativa de débitos. Por outro lado, a certidão positiva de débitos acusa uma dívida. O contribuinte possui um tributo lançado e vencido. O prazo para o pagamento já esgotou. Se fizer o requerimento, será expedida uma certidão positiva de débitos. E o tributo lançado não vencido? E se ele estiver suspenso e garantido por penhora, como que faz? Calma, o débito existe mesmo nesses casos. Portanto, é positiva, existe a dívida. Mas em razão de alguma situação, a certidão vem com uma ressalva e tem efeitos de negativa. Assim, é a chamada certidão positiva com efeito de negativa. Veja que tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Portanto, é obtida em 3 hipóteses: tributos lançados e não vencidos, com exigibilidade suspensa, lembre-se aqui da Lindaura, do nosso mnemônico, e execução fiscal garantida. O contribuinte apresentou uma caução, garantindo o pagamento da dívida. O STJ deixa bem claro que declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.
Ao declarar, você está confessando a dívida. E se não paga, a administração tributária pode se recusar a emitir as referidas certidões. O artigo 207 dispõe que, independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou o seu suprimento. Portanto, o contribuinte pode ser dispensado de apresentar a certidão negativa, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a perda, a caducidade de direito. Por exemplo, você precisava da certidão negativa para uma licitação e você fez sua parte, fez o requerimento com antecedência, mas o órgão competente não expediu dentro do prazo. Nesta situação, você estaria dispensado de apresentar a CND para evitar a perda da licitação, um direito seu, já que a culpa não foi sua. Respondendo, porém, todos os participantes no ato, pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis. Caso sejam apurados valores a pagar, todos os participantes do ato respondem pelo tributo, com juros e penalidades, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. Imagine aqui um servidor que emite uma certidão negativa no lugar de uma positiva. Como que fica? A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a fazenda pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Se foi um ato doloso ou fraudulento, a responsabilidade é pessoal. O servidor responde pelo tributo acrescido de juros. E o disposto nesse artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. Além de responder pessoalmente pela dívida, continua sujeito às sanções penais e administrativas. Com isso, terminamos o nosso estudo do CTN. Agora você tem uma ideia geral de direito tributário. Já teve contato com vários conceitos que facilitam o entendimento das características fundamentais de cada tributo. Assista novamente às aulas, revise seus resumos frequentemente e resolva muitas questões. Só depende de você. Valorize-se. Você é muito melhor do que imagina ser. Não olhe para a sua vida apenas como ela é agora. Não olhe para trás, você já mudou. Você está em constante evolução. Enxergue o potencial de como as coisas podem ser e lute para isso. Organize-se, comprometa-se e confie. Acredite em si mesmo e você conquistará o que deseja. Mantenha o foco, bons estudos, um grande abraço e até uma próxima. Valeu!